E aí, pessoal, boa noite, tudo bom? Estamos aqui para começar mais um bate-papo sobre Vasco da Gama, no projeto Vamos Falar de Vasco. Hoje é um dia especial para nós, né? Nós vamos receber hoje o candidato à presidência do Vasco. A gente tem a oportunidade de bater um papo muito bom sobre Vasco, tá? Eu quero saber se vocês estão me ouvindo direitinho aí, se o áudio tá bom. Salve, salve. Deixa eu ver se fica melhor assim. Isso. Aí, garoto. Você tá me ouvindo? Fala, Thiago. Tudo bom, querido? Tá me ouvindo Sim, direitinho? sim, te ouço bem. E você? Bem também, graças a Deus. Leve, muito obrigado, cara, pela disponibilidade do seu tempo aí de conversar com a gente. Eu acho muito importante a sua participação no pleito, porque, querendo ou não, já vou logo te parabenizar, porque através da sua entrada no pleito, eu vejo que a gente aumentou, vamos dizer uma expressão assim, o sarrafo. As pessoas hoje, para disputar a política do Vasco, precisam estar acima, né, daquilo que a gente pensa de Vasco. Então, você está trazendo esse debate aí. Muito obrigado por isso aí. Eu fico contente, feliz de falar com você e feliz por contribuir para que a gente possa ter uma política do Vasco mais amena, menos voltada para debater personalidades e caráter das pessoas e mais voltada para o que interessa para o vascaíno realmente, que é discutir projetos e soluções para o Vasco voltar a ser aquele clube, aquele time de futebol que nós nos acostumamos a ver no passado. Exatamente. Bom, Leve, deixa eu te explicar o que é esse projeto. Nós somos aqui de Vitória, do Espírito Santo, né? E semana passada saiu um relatório sobre as torcidas off-Rio. Nós viemos trabalhando já há um bom tempo sobre essa associação em massa. Nós queremos mostrar o Espírito Santo para o Vasco, né? Então eu fiz essa sabatina com o Fred Lopes, estou fazendo com você, e pretendo fazer com outros candidatos. Então, assim, o intuito nosso é mostrar o Espírito Santo para as pessoas que estão pleiteando serem presidentes do Vasco. Então, hoje, eu gostaria de falar que nós somos a maior torcida off-Rio. Nós temos um grupo aqui chamado Gigantes do Espírito Santo, não é um grupo político, é um grupo no qual a gente quer ajudar o Vasco, fazer tudo pelo Vasco. Então, a gente está te apresentando esse projeto. E a gente está aqui para toda e qualquer pessoa que queira ajudar o Vasco. Então, se você precisar de alguma coisa, conte conosco, tá? E outra coisa, eu queria que, se possível, você se apresentasse para o Capixaba e já lança a primeira pergunta. Qual é o seu projeto para o povo do Espírito Santo, para a Vitória e para as torcidas off-Rio? Bom, em primeiro lugar, eu quero falar sobre minhas raízes capixabas, né? Porque já que eu estou falando com o Espírito Santo, eu acho importante que o capixaba saiba, por exemplo, meu pai é do Espírito Santo, era do Espírito Santo, porque já faleceu. Era de Cachoeira do Itapemirim. A família Ciano é uma família de italianos que se instalaram, né, na Guerra Mundial, na Segunda Guerra, em Iguaçuí, Cachoeira do Itapemirim, lidando aí com as fazendas de café. E eu perdi contato com meu pai muito cedo, com 9 anos de idade, né? Ele deixou minha mãe. A gente só foi se reencontrar aos 20 anos para passar um final de semana juntos, depois de 11 anos sem se falar, e meu pai veio a entrar em coma na segunda-feira após esse final de semana, como se fosse algo para se despedir. Mas, assim, eu tenho muita coisa com o Espírito Santo, Thiago. Eu tive escritório aí já, eu fui professor na Universidade Federal do Espírito Santo, aí na UFES. Eu atendi aí grandes empresas do estado, eu atendi, por exemplo, Paracruz, Porto Céu, a antiga Companhia Siderúrgica do Tubarão, hoje Arcelor. Já fiz muito procedimento para Vale, para o Porto de Tubarão. Atendi aí também a Samarco Mineração, lá próximo do Porto de Ubu. Então, o Espírito Santo está na minha vida pessoal e profissional aí com muito carinho. Atendi aí o Grupo Boaz também, no Espírito Santo. Muito bom, fico muito feliz. Sinal, então, que a gente está no mapa do Leve, então, para a futura... Enquanto a presença não só do Espírito Santo, como dos torcedores off-Rio, a gente entende que todo simpatizante do Vasco, em todos os níveis, seja torcedor, seja sócio-torcedor, seja sócio estatutário,
todos os simpatizantes do Vasco, eles precisam passar a ser tratados como clientes. E o clube tem que ter uma relação de fornecedor e cliente com essas pessoas. O clube tem que realmente potencializar essa relação de uma maneira a entregar serviço. Então, a gente pretende, através do projeto da Casas Rio, das Casas Vasco, desculpa, tornar os torcedores off-Rio mais partícipes, com mais sensação de pertencimento à instituição. A gente pretende voltar a trabalhar academias do Vasco aí pelo Brasil afora. Nós pretendemos fazer com que nós consigamos fazer o Conselho Deliberativo entender o porquê que é importante o sócio-torcedor ter o direito a voto, e porque isso também aproxima, né, esse torcedor de fora do Rio da vida política do clube. Né? Então, eu acredito muito que o Vasco comete um erro crônico há muitos anos ao não olhar para esse torcedor off-Rio de uma maneira diferente, com mais carinho, para fazê-lo se sentir parte dessa instituição melhor. E eu estou muito animado, assim, muito animado com o projeto das Casas Vasco. Eu acho que eu já contratei o projeto arquitetônico padrão para as Casas Vasco, porque onde quer que seja, do norte ao sul do país, o padrão vai ser o mesmo, arquitetônico, de metragem mínima, de serviços mínimos que devem ser oferecidos. Eu acho que esse projeto das Casas Vasco vai bombar. Eu já tenho aí diversas solicitações de diversos comerciantes do Brasil inteiro pedindo uma oportunidade para participar da concorrência. Eu acho que do licenciamento, né, porque a gente pretende trabalhar com regime de licenciamento e franquia. Então, eu acho que isso vai ser uma receita de licenciamento royalties nova para o Vasco. Isso vai potencializar muito as vendas dos produtos licenciados, vai aumentar bastante a quantidade de produtos licenciados disponíveis hoje. Então, isso vai ser o embrião de um grande marketplace do Vasco, que eu acho que vai fazer bombar. E o Espírito Santo está evidentemente nesse radar, né? Porque a gente tem total consciência da importância do Espírito Santo na torcida do Vasco, né? A gente entende que o Espírito Santo é Vasco, cara. Eu não vejo... É Linhares, é Vila Velha, sem dúvida. É Vitória, todos os municípios aí do Espírito Santo é muito vascaíno. Para você ter noção, assim, o nosso grupo aqui, nós estamos... existe um projeto que a gente já está tentando há um ano, são as capitanias do Vasco. Mas há um ano e meio que a gente está tentando juntar documentos, tem uma série de regras, e isso não sai do papel. Isso a gente não corre atrás também, a gente não vai conseguir. Então, assim, eu espero muito de coração que a gente consiga um dia mostrar a representatividade, porque, vou te dar um exemplo de logística. Se você coloca no endereço em Vitória todas as carteirinhas de sócio que ainda não foram entregues para o Espírito Santo, você pega um representante de cada cidade, vem a Vitória e a gente disponibiliza essa entrega em muito menos tempo do que via correio. Com certeza, é isso que acontece, por exemplo, lá no Benfica. As Casas Benfica, elas servem como um ponto de apoio para o torcedor, para o associado do Benfica. Ele pode se associar, ele pode votar, ele lá recebe suas credenciais. Quer dizer, tudo isso aí precisa... A gente tem que descentralizar essa administração do Vasco nessa relação com o torcedor, e as Casas Vasco serão grandes parceiras nesse sentido. E isso significa potencializar a receita para o clube. A gente vê aí que o maior problema do Vasco da Gama chama-se receita. Receita. O Vasco hoje, por incrível que pareça, apesar de ser a marca mais distinta do futebol brasileiro, não há nenhuma marca no futebol brasileiro que tenha essa capacidade de se distinguir das outras, que é a marca Vasco da Gama. E, apesar disso, o Vasco é o clube dos grandes do Rio de Janeiro que teve menos receita em 2019. O Vasco conseguiu ter menos receita que o rival, que o Fluminense e que o Botafogo. O Botafogo e o Fluminense têm uma capacidade de captação de receita maior do que a do Vasco. Isso é algo que demonstra
a fragilidade que o clube tem hoje nesse item essencial para o crescimento e evolução do Vasco, que é a capacidade de captação de receita. O Vasco perdeu completamente a sua capacidade de captar receita. Desde a época do Nations Bank, onde nós tivemos realmente uma grande captação, mas muito porque nós fomos escolhidos, nós não fomos atrás, nós fomos escolhidos através de uma pesquisa. Poucos sabem disso, mas foi feita uma pesquisa pelo Nations Bank, e o Nations Bank poderia escolher qualquer clube brasileiro. O Nations Bank escolheu o Vasco não foi por nenhuma outra razão que não tenha sido uma metodologia de pesquisa. O Nations Bank contratou uma pesquisa de perfil de consumidor e entendeu que o perfil do vascaíno era o mais adequado para se fazer o investimento. Seja exatamente pelo fato da torcida ser distribuída uniformemente pelo território nacional, seja pela capacidade de engajamento da torcida e o perfil do vascaíno de ser alguém que realmente chega junto na aquisição de produtos. Então, isso foi uma pesquisa de um banco que entendeu que a nossa torcida é a torcida que nos dá um traço diferente como clube de outros clubes que têm suas marcas, mesmo tendo outros clubes que podem ter uma torcida maior em quantitativo. A nossa torcida é uma torcida mais engajada, mesmo que os clubes que têm torcidas maiores. Se é que há algum, né? Porque, quem sabe, em pouco tempo nós teremos a maior torcida do mundo, isso faz parte do Somamos. Agora... Hoje mesmo nós perdemos, hoje o rival perdeu 48 mil já sócios, né, por causa da crise. E a gente perdeu, se eu não me engano, 8 mil. Então o vascaíno está atendendo o pedido de renovar. Sim. E eu acho que isso tem que ser por todo candidato, porque não é o Leve, não é o Brant, não é o Fred Lopes, é o Vasco. Hoje o Vasco então, se renovar... Hoje o Vasco, da maneira como ele é organizado, ele é dependente dessa receita muito importante da contribuição de sócio-torcedor. Eu lamento que o clube não consiga entender o quanto é importante entregar serviço de qualidade. Porque quanto melhor a qualidade do serviço que você entrega, mais atrativo é para o vascaíno torcedor se tornar sócio-torcedor e para aquele que já é sócio-torcedor permanecer como sócio-torcedor. E é isso que a gente pretende fazer na nossa gestão, caso assim o vascaíno queira. A gente vai fazer explodir esse programa de sócio-torcedor através de mostrar o que a gente vai entregar para o vascaíno, tanto em termos de qualidade do futebol, como em orgulho de ser vascaíno novamente, em resgatar esse tesão em ser vascaíno, de fazer com que as crianças vibrem com o Vasco novamente, e também pela organização, pela seriedade, pela honestidade, pelo compliance, pelo portal de transparência, pelo sentido de pertencimento que a gente quer fazer com que cada vascaíno volte a ter com relação ao clube. Então a gente, Thiago, pretende fazer explodir isso aí. Mas, por enquanto, vamos manter aí, né, as associações, vamos entrar quem não entrou ainda, porque podem se preparar para um Vasco gigante muito proximamente. Tá. O Levin, eu sou professor de ensino médio, de cursinho aqui, sou da aula de biologia. E aí eu vou te fazer uma analogia agora para ver se você entende qual é a minha ideia, né? Vamos supor que Levin, Brant, Fred Lopes vão fazer uma prova. Vocês todos são de uma mesma sala de aula, correto? Sim. Só que aí você como professor, você fala, gente, se preparem. Olha, a prova não é fácil, a prova é difícil, se preparem. E o Levin começou a se preparar 1 ano e meio antes dessa prova. E os colegas falam, rapaz, você não vai se divertir não? Você não tem família, você não tem nada, vai fazer outra coisa. Aí você fala, essa prova é importante para mim, eu quero me preparar para essa prova. Você tem 2 situações aí, no dia da prova, se você tira 10, você fez mais que sua obrigação. Minha mãe falava assim, se você vai errar, você fala, rapaz, o que adiantou você ter feito tudo isso, ter perdido um bom tempo? Então, Levin, eu queria que você falasse para as pessoas assim, quem é que está certo? As pessoas que acham que já estão prontas para o Vasco, ou você que falou, eu preciso me dedicar e me preparar mais? Rapaz, o Vasco é um desafio tão grande que, se fosse fácil, já teria sido resolvido. Eu não precisaria dar esse esforço. Eu estaria feliz da vida nas minhas empresas, torcendo para o Vasco, tomando uma cerveja com os meus amigos, curtindo jogos com os meus filhos. Eu decidi,
dar esse esforço a mais, mesmo com toda a experiência de mercado que eu tenho, com todos os contatos que eu tenho no mundo todo, com tudo aquilo que eu aprendi sobre gestão, mesmo com tudo isso, eu entendi que o desafio era tão grande que eu precisava me preparar. Eu não podia ser arrogante, prepotente de entender, eu vou lá e resolvo num estalar de dedos. Não é num estalar de dedos. Eu, em primeiro lugar, eu abri todas as contas do Vasco, eu entendi todos os números, eu procurei entender todas as informações disponíveis, todas as metodologias que estavam sendo empregadas, todos os cânceres do clube, entendeu? Todas as ratoeiras que existem, todos os buracos indesejáveis. Então, o Vasco está mapeado para mim, porque é assim que se faz. Em primeiro lugar, você levanta dados, fatos, reúne todos esses dados e fatos, e depois você busca a solução. E a solução para o Vasco hoje, depois desse estudo aprofundado que nós fizemos, depois dessa etapa, nós verificamos que o Vasco necessita urgente de duas coisas que ele não tem. As pessoas que estão lá ou que estiveram lá, com todo respeito, não é absolutamente nada de pessoal contra ninguém. Mas o Vasco não tem essas duas coisas que são essenciais: gestão profissional e capacidade de captação de receita. O Vasco não conseguiu se organizar administrativamente de uma forma a gerar credibilidade interna e externamente. O Vasco não conseguiu ter uma capacidade de ir ao mercado e formatar a marca Vasco de uma maneira que fosse atrativa do ponto de vista da precificação, e o Vasco não conseguiu, em consequência, captar receitas diferentes daquelas que já existem há algum tempo, que são as receitas de televisão, que são contratos longos, que são renovados aí de tempos em tempos, ou seja, não há mérito nenhum. Eu captei um contrato de televisão. Esse contrato já existia. Que são as vendas de jogadores cada vez mais prematuramente abaixo do que os jogadores poderiam render como receita para o Vasco, porque normalmente são feitas no sufoco, e empréstimo de terceiros, cujos terceiros, na maior parte das vezes, nem bancos e empresas são. São pessoas físicas, sejam grandes vascaínos, nada contra, sejam empresários de jogadores, que depois cobram suas contrapartidas. Então, o Vasco não pode mais continuar sendo gerido dessa maneira. Então vamos dar jeito no Vasco apertando os custos. Não adianta, meu amigo. Hoje a diferença do Vasco para o rival é de uma receita de 188 milhões por ano para 950 milhões. São 762 milhões por ano. 762 milhões por ano que o rival fatura mais do que o Vasco. Está na hora de todo vascaíno botar a viola no saco, tomar vergonha na cara e entender que o Vasco precisa urgente e já de receita. Não adianta ficar de lero-lero, de slidezinho, de PowerPoint, de projeto acadêmico. Vai entregar projeto acadêmico lá na faculdade. Eu cansei de ver determinadas alternativas que estão se desenhando para o Vasco aí, como professor de faculdade. Eu dei aula em faculdade de administração e dei aula em faculdade de direito. Dei aula na UERJ, dei aula na Faculdade Batista de Administração, dei aula na Universidade Federal do Espírito Santo. Então, eu tive muitos alunos que eu vejo hoje alternativas para o Vasco serem apresentadas com todo o respeito do mundo como trabalho acadêmico. O Vasco é realidade. O Vasco é uma instituição que a hora que o cara chegar lá, tem 200 milhões de penhora batendo na porta. O cara tem que dar solução para isso. E a solução para o Vasco chama-se dinheiro novo. Não existe outra solução. Quem disser que vai resolver o problema do Vasco fazendo contabilidade, fazendo controladoria do prejuízo, controladoria do fracasso, não vai estar falando a verdade. Falam tanto por aí que o Levin está inventando, que o Levin está sendo a pessoa mais sincera com o vascaíno. Por quê? O Levin ficou 1 ano estudando o problema do Vasco e o Levin chegou à conclusão de como é que se resolve o problema do Vasco. O problema do Vasco se resolve. Gestão profissional. Vamos parar com essa coisa de botar filho para trabalhar, de botar amigo para trabalhar, de botar amigo de benemérito, amigo de conselheiro. E não dá, entendeu? Isso aí, não dá. A pessoa que entrar lá tem que saber o que está fazendo, para que está fazendo. A pessoa tem que ser paga,
antes de mais nada. Os funcionários têm que receber para poder produzir com qualidade, senão você não consegue dar um passo à frente. E, independente disso, e em paralelo, em adição a isso, o Vasco precisa de recursos novos. E o que eu estou fazendo é tentar trazer, não é só para o Vasco, não, Thiago. Estou tentando trazer para o futebol brasileiro quem nunca imaginou que poderia estar aqui trabalhando conosco. Eu tenho certeza que a maior parte dos vascaínos nunca tinha ouvido falar numa Cernic, numa First Access, numa Entourage Esportes. São empresas que estão bombando na Europa, numa Infront, empresas que estão uma Iconic, são empresas que estão bombando na Europa, que nunca pensaram em vir para o futebol brasileiro e que, através de um projeto que gerou credibilidade, que formatou de maneira adequada a marca Vasco, está fazendo esses caras ficarem loucos de vontade de serem parceiros do Vasco. E por isso que eu estou muito confiante. Por isso que quando as pessoas me perguntam no meu direct, no meu WhatsApp, cara, mas vai dar jeito? Vai dar jeito. Mas como é que você... Eu sei, porque eu estou vendo. Eu estou falando com as pessoas, eu estou trocando ideias com as pessoas. Nós tivemos aí jogadores medianos, recentemente, que esnobaram o Vasco. Mas esnobaram o Vasco por quê? Porque entendem que se vierem jogar no Vasco, não vão receber. E provavelmente vão ter mais probabilidade de receber no Ceará, no Fortaleza, no Bahia, do que no Vasco. Olha o ponto que nós chegamos. Para as pessoas ainda ficarem se vestindo de vaidades, de fantasias de vaidades, para poder ficar debatendo programa acadêmico. Pelo amor de Deus, vai fazer programa acadêmico lá na faculdade. Porque a gente precisa de parceiro forte, de investimento de ponta, de fazer com que as pessoas entendam a história do Vasco e por que a marca Vasco é uma marca atrativa. Pode ser atrativa, sim, por causa do engajamento da torcida, por causa da aptidão global, por causa do projeto de educação que nós temos, por causa da luta contra o preconceito. Tudo isso distingue a marca Vasco das outras marcas do futebol brasileiro. E está sendo, assim, uma grande surpresa positiva, porque pela primeira vez esses grandes investidores da Europa e do Oriente Médio estão vendo que é possível fazer uma ponte entre a América do Sul, especialmente o Brasil, e a Europa e o Oriente Médio. Coisa que eles queriam fazer há muito tempo, mas não sentiam firmeza em ninguém que pudesse ter a capacidade e a credibilidade para tornar possível essa vontade. É isso que a gente está tentando realizar. Eu não sei se é na mesma proporção, mas eu acho que aconteceu isso com a NBA, quando fechou com o mercado da China, que é um cliente que investe milhões e levou pré-temporada de times para lá, fez um monte de coisa. Aquelas excursões que nós fazíamos antigamente, nós não, né, os times faziam antigamente, que rodavam o globo inteiro, né? Isso tudo aí. Ô, Levi, eu tenho agora uma questão para você sobre jogadores. Porque em toda roda que você tinha para assistir jogo de futebol, para fazer qualquer coisa, você dizia assim, cara, o Vasco é gigante, não é possível que a gente vai contratar fulano, não é possível, como é que pode a gente não contratar um cara de grande porte, ou seja, um grande jogador e tal. E aí agora, quando você fala que possivelmente você vai trazer grandes jogadores, você é taxado como mentiroso, como megalomaníaco e tal. E aí eu tenho uma reportagem aqui que diz o seguinte, essa reportagem é de 27 de julho de 2016, da ESPN. Em uma semana, o Manchester United recebe 326 milhões de euros por venda de camisas de Ibrahimovic. É prejuízo isso, Levi? Não, basta ver o que aconteceu também, além disso, aí com o Neymar no PSG. A gente, veja bem, na administração existem duas colunas, a coluna do custo e a coluna da receita. Quem não sabe captar receita só olha para a coluna do custo. Não olha para a coluna da receita. Mas a coluna que tem mais potencial de crescer no Vasco é a coluna da receita. É essa que está mais mal trabalhada. É claro que você pode diminuir e deve diminuir o custo do Vasco proporcionalmente ao que o Vasco entrega hoje. Mas o maior esforço do mundo vai continuar, mesmo que a gente, por absurdo, a gente reduzisse o nosso custo a zero, que isso só seria possível no laboratório, empiricamente. Ainda assim, o nosso rival estaria 762 milhões à nossa frente em termos de receita. Mesmo que a gente reduzisse o nosso custo de 180 milhões para zero, isso ainda significaria que o nosso rival estaria 500 milhão ou mais de 500 milhão de reais à nossa frente, em termos de receita.
Então, o que nós precisamos fazer é aumentar a receita. E nós somos muito mais foda que o Flamengo, porra. Alguém tem dúvida de que a nossa história é mais bonita, que a nossa marca é mais foda? Porra, é para fazer o Vasco bombar, Thiago. Eu não entendo o vascaíno ficar com esse chororô, com esse miserê. Ai, meu Deus do céu, isso é coisa de maluco, de megalomaníaco, de lunático. Porra, então vai torcer pro América, pro Olaria, para quem você quiser. Porra, isso aqui é Vasco. É Vasco, é pra gente ser campeão, é pra gente disputar título. Agora, infelizmente, eu tenho que compartilhar com você e com teus ouvintes que, às vezes, é muito interessante para quem não está pensando no Vasco, um clube endividado. Um clube endividado, muitas vezes, é uma boa desculpa do porquê que você vendeu um jogador abaixo do preço, do porquê que você pegou empréstimo a um juro mais alto do que do mercado, por que você permitiu que alguém que não era para emprestar dinheiro para o Vasco, porque isso seria antiético, emprestou. Então, a necessidade, ou seja, a criação da necessidade, muitas vezes interessa. E como eu venho com o peito aberto, que eu não quero absolutamente nada do Vasco, o Vasco, para mim, não é uma questão de fazer palanque de negócio, de tomar lá da cá, de ganhar comissão disso ou daquilo lá. Para mim, a questão do Vasco é uma questão pessoal, de entrega, de amor, de ir lá e fazer o que todo vascaíno sonha que seja feito, que é botar o carro nos trilhos. Porra, eu não estou pensando em ter uma instituição com necessidades que eu possa justificar um monte de coisa. Eu estou pensando em administrar aquilo como uma empresa, tornar a gestão profissional, trazer excelentes executivos de mercado para dentro do clube e fazer uma gestão que fique todo mundo de boca aberta. Que o europeu fique a boca aberta, porque só o nosso projeto, nós não estamos nem falando da nossa gestão, hein? Nós estamos falando do nosso projeto. Só o nosso projeto chamou a atenção do Dida, do Ronaldinho Gaúcho, do Roberto Carlos, da Entourage Esportes, do Lugero Souza, do Oliver Wilde, da Warner International, da First Access, da Cernic, da Entourage Esportes, da Infront. Olha quantas empresas e pessoas importantes, Pini Zahavi, Mino Raiola, quantas pessoas importantes do meio do futebol estão encantadas com o projeto. Imagine com a gestão. A hora que a gente botar o projeto em prática, que se o vascaíno quiser me permitir sentar com toda a licença que eu peço a cada vascaíno naquela cadeira e começar a tocar o barco, nossa senhora, a gente nem está lá ainda. Já está chamando a atenção do mundo todo. O Vasco hoje voltou a ser notícia no mundo inteiro em função de um projeto. O Vasco não está sendo notícia, infelizmente, pelos títulos que conquistou. O Vasco está sendo notícia pela capacidade que tem um candidato de colocar um projeto e encantar diversos parceiros no mundo todo. Nós estamos chamando a atenção de vários países. Olha só, Itália, Suécia, Suíça, Estados Unidos, Argentina, Emirados Árabes, Catar. Quantos países? Espanha, Portugal, quantos empresários e empresas de tantos países diferentes estão encantados com o Somamos. E o Vasco é notícia hoje em jornais internacionais. Vira e mexe está saindo lá uma notícia, porque há pouco tempo atrás, na realidade que nós estamos vivendo, que as pessoas acham que é a única realidade existente, mas é uma realidade provocada, essa realidade provocada existente, que infelizmente baixou tanta bola do vascaíno, baixou tanto o astral do vascaíno, essa realidade criada, projetada, ela faz com que jogadores medianos para medíocres rejeitem o Vasco, prefiram jogar em outro clube. E, de repente, um projeto faz jogadores do primeiro escalão do futebol mundial querer jogar no Vasco. O que está fazendo a diferença? É o mesmo projeto, Vasco. a credibilidade. A gente está falando do mesmo clube, da mesma marca, da mesma capacidade que essa marca tem. Só que ela está sendo tratada de uma maneira e de outra maneira. Então, nós temos, sim, essa capacidade de captar receita. Todos esses jogadores que nós estamos conversando, eu já fiz propostas formais para 5 atletas. Eu já tive resposta de 4. Né? Nós estamos num processo, porque essa é uma negociação complexa por várias razões. Em primeiro lugar, porque eu não sou o clube. Em segundo lugar, porque a gente tem um hiato de calendário para alguns desses atletas.
entre o calendário europeu e o calendário brasileiro. Tá certo? E em terceiro lugar, porque esses atletas não entram no avião para vir no Brasil se não tiver garantia. Então as pessoas às vezes ficam perguntando, pô, mas como é que vai ter esse custo? Meu amigo, só vai ter esse custo se tiver essa receita nova. E quem vai pagar esse custo novo é uma receita nova. Com essa receita que o Vasco tem aí, não paga-se nem o papel higiênico lá de São Januário, que vira e mexe, o presidente, estou falando sério, vira e mexe, o presidente tem que pedir a alguém que dê o papel higiênico, porque nós não temos para os jogos, ao ponto que nós chegamos. Então, nós precisamos remontar o Vasco administrativamente, mostrar ao mercado o que é a marca Vasco. O mercado está entendendo, faltava alguém que tivesse credibilidade para poder tocar o coração e as mentes dessas pessoas, e estão mais do que tocadas, porque muitas delas, inclusive, saíram do anonimato. Normalmente, essas pessoas são tão importantes no meio que elas preferem ficar no anonimato, mas muitas delas já saíram do anonimato. Anonimato. Obrigado, professor. Vocês já viram aí que alguns torcedores desconfiados, que eu entendo lá do torcedor também, eu também sou torcedor, eu também provavelmente estaria desconfiado se aparecesse alguém dizendo que ia resolver o problema do Vasco. Mas basta pesquisar, correr atrás, ver o que essa pessoa já construiu na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida acadêmica, ver qual é a credibilidade que essa pessoa tem, quem são os clientes dessa pessoa e com quem essa pessoa está falando. E alguns vascaínos foram, num bom sentido, atrevidos. Entendeu? Que eu acho que é uma qualidade boa. Foram lá na firma, perguntaram, foram lá na Entourage Esporte, perguntaram, e o que os caras disseram? Sim, estamos apoiando esse projeto, sim. Porque todos os nomes dos soldados podem ser checados. Eu não tenho mais idade. Eu sou um pai de família, pai de 2 filhos. Eu tenho clientes como o governo dos Estados Unidos da América. Eu tenho clientes como grandes bancos do mundo, como os maiores seguradores do mundo. Eu não posso jogar minha credibilidade no lixo. Eu tenho o meu maior valor. O meu maior valor como marketing pessoal é a minha credibilidade. Isso é o maior trunfo que um profissional pode ter na sua vida, é seu nome. Eu jamais ia arriscar que fosse 0,1% o meu nome para propor para milhões de pessoas uma história da carochinha. A troco de quê? Se eu não estou indo lá para usar o Vasco como cabide de emprego ou como oportunidade de negócio, eu estou indo lá abraçado com os vascaínos que querem um Vasco forte novamente. É botar as coisas no eixo, tirar da frente. Dá licença, meu amigo, você já ficou aí muito tempo, vai descansar um pouquinho, vai assistir o jogo um pouquinho, está na hora de você voltar a pagar ingresso, que você já não paga ingresso há muitos anos, entendeu? Então vamos fazer as coisas direitinho aqui. Nosso clube está devendo a Deus e o mundo, vamos pagar as contas, vamos resgatar nossa credibilidade e fazer as coisas funcionarem da maneira adequada. É isso que é o projeto, é isso que a gente quer fazer. Entendeu? E para isso precisamos de novas receitas e estamos captando tais receitas. Ô Leven, agora eu tenho uma preocupação, eu externo isso, que é o seguinte, eu penso que, tudo bem que o Somamos ainda não está em português, mas ele vai estar, que é a segunda fase do projeto, e eu pretendo ler esse projeto seu. Mas a minha preocupação é a seguinte, você tem noção de que, se você for presidente do Vasco da Gama, existe um conselho de beneméritos, existem os seus 120 conselheiros, existem os grupos políticos. E o que eu acompanho de Vasco, né, funciona o seguinte, é a minha opinião agora, tá, Leslie? E quem está assistindo é eu, Thiago Sena, que está falando. Eu perdi pro Leven, eu não gosto do Leven, o Leven é feio, não vou nas reuniões, não vou vetar os projetos dele e tal, e depois eu sou legal. Qual é o seu trabalho para isso? Cara, como lidar com isso? Eu vou te falar uma coisa que você vai achar até cômico, mas é bem o que espera a realidade do Vasco hoje. Para mim, é mais difícil ter 100% do apoio para o Vasco ser melhor do que conseguir captar essas receitas extraordinárias. Porque é incrível, mas isso faz parte de qualquer administração. Nós temos pessoas. As pessoas têm as suas vaidades, têm as suas manias, têm os seus espaços de poder.
em primeiro lugar, a maneira da gente vencer isso é abrindo o coração para todo vascaíno e mostrando a nossa honestidade de propósito. Em segundo lugar, é dando ao clube um propósito, coisa que o clube não tem hoje. Nós vamos dar ao clube, o Somamos, ele está dividido em duas partes. A segunda parte é uma parte mais técnica, de explicando quais são as nossas despesas para que a gente possa fazer tudo aquilo que a gente quer fazer e quais são os nossos projetos de captação de receita. Então, ela é mais técnica, ela é mais, vamos dizer assim, de business plan. A primeira parte é uma parte filosófica, que é o meu xodó do projeto, é o que eu mais gosto no projeto. Essa parte filosófica, ela traz para o Vasco certos conceitos de administração de qualidade total, de PDCA, de 5S, de Scrum, de uma série de técnicas de administração que deram certo, né? Para que a gente possa efetivamente mudar a história do Vasco do ponto de vista endógeno. O que quer dizer isso? De dentro para fora. Porque de fora para dentro é a questão de trabalhar a marca. A marca, eu acredito que nós conseguimos formatar de uma maneira que tornou a marca mais atrativa do Brasil. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Somamos conseguiu transformar a marca Vasco na marca mais atrativa do futebol brasileiro. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Isso está comprovado pela quantidade de pessoas e empresas importantes que estão lutando para ter um espaço. A minha dificuldade maior não vai ser escassez, vai ser excesso. Porque talvez eu tenha que fazer escolhas. Eu estou tentando ver uma maneira de conseguir botar todo mundo no barco. Mas eu provavelmente é tanta gente interessada que eu talvez vá ter que fazer escolhas. E essa é a parte mais difícil, por incrível que pareça, mas é uma boa dificuldade. Não é uma dificuldade por escassez. Agora, a parte filosófica que eu acho que falta ao Vasco, ela é para dar credibilidade interna. É para fazer o funcionário ter confiança de que ele vai chegar no seu trabalho e que no final do mês, depois do seu trabalho, no início do mês seguinte, ele vai receber. É fazer o atleta jogar com alta performance, porque ele vai ser cuidado do ponto de vista da assistência social à sua família, do ponto de vista do ambiente de trabalho, do ponto de vista da garantia do recebimento dos seus salários, do ponto de vista da entrada da ciência do esporte, para que a gente mostre que o cara é reserva, é titular, em função da performance que ele está tendo cientificamente comprovado, da entrada de inteligência artificial nos nossos projetos de ciência do esporte, como auxiliar do treinador entender que não é ele que manda, ele faz parte de um processo onde existe uma equipe por trás dele para auxiliá-lo com informações técnicas, para fazer com que a gente tire o melhor do atleta, com capres de volta, fazendo com que a fisiologia ofereça o melhor que há para oferecer para a alta intensidade do futebol. Então nós temos aí uma parte introdutória inicial que é fantástica, que a gente pretende dar uma missão ao Vasco, uma visão de Vasco, um propósito para o clube, cujo propósito maior é fazer do clube uma plataforma, uma ferramenta de melhoria da sociedade. O Vasco é a grande oportunidade de mostrar à sociedade que brancos e negros juntos, mulheres e homens, podem construir um clube com alto rendimento através de um projeto sério e honesto. Nós queremos mostrar para a Europa que aqui na América do Sul vai existir um clube que é padrão, que é exemplar, que vai, ainda tenho certeza, ser modelo para outros grandes clubes do Brasil e do mundo. Entendi. Então, a preocupação minha justamente é essa, que eu te falei. Porque eu sei que você hoje tem uma grande equipe, né, que está trabalhando com você através desse projeto, mas eu sei também que existem pessoas que são qualificadas que trabalham no Vasco. E que, se talvez você está observando essas pessoas, como é que você lidar com os grupos políticos do Vasco, né, que são 36 grupos políticos, né, e a gente, assim, eu acompanhei, eu pesquiso muito, toda vez que eu vou falar uma coisa, eu pesquiso muito. Então você tem uma lista de presença nas reuniões lá da Lagoa, e você vê direitinho os grupos políticos que estão presentes e os que estão ausentes. E nas reuniões temáticas, aquelas reuniões que interessam para o clube. Então, a minha preocupação é, primeiro, saber se o Leven ganhou, como ele vai lidar com isso, e se o Leven está preparado também para ser o segundo colocado. E o que você vai fazer como segundo colocado? Cara, olha só, o Thiago, em primeiro lugar, eu acho que sim, à medida que o que a gente está fazendo é olhar para os vascaínos e não para os grupos políticos. Todo vascaíno não importa. Nós estamos querendo criar uma grande fraternidade vascaína. Aqueles que
Eu até peço desculpas aqui em público se de alguma maneira eu ainda não te respondi, Vascaíno, porque o meu direct do Instagram, num prazo muito curto, ele foi invadido por milhares de mensagens. O meu WhatsApp também, eu tenho recebido uma média de 1.000 a 1.200 mensagens por dia. Então, eu estou tentando responder, porque à medida que... Se você me permite, mesmo, é eu que respondo isso, se você me permite, sim. Se você me permite, eu quero desvencilhar essa coisa de mentira. Eu consegui essa entrevista com você através de interlocutores, mas eu entrei em contato com você pelo direct. Sim, você me respondeu pelo direct. Eu respondo, sou eu mesmo que respondo, entendeu? Então, assim, não sei se você percebeu, se foi o caso ali na nossa conversa, mas eu procuro me atentar para falar com todos os vascaínos que me procuram, não só aqueles que estão elogiando e dando apoio, mas aqueles que estão criticando também. Eu tomei o cuidado de pedir para desbloquear todas as pessoas que foram bloqueadas no meu Instagram, no meu Facebook. Né? Pedi para que isso fosse feito, porque para mim não me importa mais o que cada um acha ou não acha. Para mim o que importa é quem quer conversar comigo, eu estou aberto a conversar para mostrar como que a gente pretende fazer um Vasco gigante. E eu tenho tomado o cuidado de chamar todo e qualquer vascaíno que me procura como irmão vascaíno. É dessa maneira que eu estou olhando para todos. Todos, para mim, são irmãos e irmãs vascaínas. Nós queremos criar uma grande família de vascaínos para que a gente possa abraçar esse clube de uma vez e botar esse clube no lugar certo, no lugar que ele merece estar. E é isso que eu estou tentando construir. Então, o meu olhar para os grupos políticos, eu tento olhar fora daquela fachada, daquela, vamos dizer assim, né, roupagem de grupo político e tento olhar para os vascaínos que estão ali. O que aqueles vascaínos têm a oferecer para o clube? O que cada um daqueles vascaínos tem como uma habilidade profissional especial que pode ser utilizada em favor do clube? O que aquele vascaíno tem de contatos importantes que pode agregar para o clube? O que aquele vascaíno tem de experiência em ter ajudado o clube em alguma vez que ele possa contribuir novamente? O que aquele vascaíno até fez de errado? O que aquele vascaíno até teve uma experiência de algo que não deu certo, que faz ele ter aprendido alguma coisa que possa contribuir para o clube para que a gente não cometa o mesmo erro? Então eu estou olhando para cada vascaíno como possível membro de uma grande família de vascaínos, Thiago. Porque eu acho que deu essa coisa de que fulano é melhor que ciclano, que eu gosto do fulano ou do ciclano. Eu acho que deu para essa coisa de que eu torço para o fulano ou para o ciclano. Nós temos que torcer, e nós estamos torcendo para o Vasco. Nós todos somos Vasco. E o que adianta torcer para o fulano ou para o ciclano e ficar em 12º lugar no Campeonato Brasileiro e ainda vir gente justificar que é isso mesmo que a gente consegue? É isso que a gente consegue, o cacete, pô. A gente consegue muito mais que isso. Nós somos o Vasco. Nós somos um clube que foi várias vezes campeão brasileiro, várias vezes campeão das Américas. Nós somos um clube que bateu 2 vezes lá na porta de ser campeão mundial em campeonatos reconhecidos e 2 outras vezes ganhamos em campeonatos que ainda não foram reconhecidos e ainda será. Nós somos o Vasco. Nós somos um dos clubes, se não o clube que mais forneceu jogadores para a seleção brasileira. Nós somos o clube que tivemos um jogador que jogou mais de 1.000 partidas com a camisa do Vasco, que foi o Roberto Dinamite, que inclusive se comemora a data do 5-2 contra o Corinthians, antes de meter 5 gols. Eu estava lá no Maracanã naquele jogo. Até estou usando essa camisa aqui em homenagem a ele hoje. Estou usando a camisa 15. Tá. Essa aqui é a camisa 15, que foi a primeira camisa que o Roberto usou num jogo contra o Internacional em 1971, que ele meteu o seu primeiro gol como profissional no Vasco, entre tantos outros que ele daria de alegria para nós posteriormente. Então, gente, assim, Thiago, eu tô com tesão, com sangue nos olhos de fazer acontecer. Como diria o Luxemburgo. Entendeu? É de fazer acontecer. Eu acho que não dá mais para ficar na teoria, no PowerPoint, no slide, entendeu? No projeto acadêmico. Meu querido, faz uma monografia de faculdade. Nós aqui vamos tentar resolver o problema do Vasco com dinheiro novo, com parceiro de primeiro mundo, com gente que tem capacidade de fazer mudança, com gente que já tem experiência em ter feito mudança em outros clubes no mundo afora. E vamos abrir essa fronteira, vamos fazer uma verdadeira abertura dos portos vascaínos para que esses estrangeiros venham nos ajudar a construir o maior clube da América do Sul. É isso que a gente quer. E eu estou esperançoso.
Eu estou esperançoso para essas eleições agora, pelo seguinte fato de vai ser a primeira sem a presença do Eurico, né? Então, por ser a primeira, eu acredito que vai ter muita coisa boa, muita transparência e tudo. Sobre esse relato seu de grandes vascaínos aí, por exemplo, tem pessoas hoje que já estão investindo no Vasco, né? Eu fiz até uma live com ele, que é o Marcelo Borges, ele está reformando o colégio do Vasco. Você tem contato com essas pessoas? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque hoje, essa semana saiu uma notícia aí de que um grupo político estava se encontrando com um empresário de futebol. Você tem essas pessoas que investem na escola. Essas pessoas têm os seus grupos políticos, têm as suas intenções. Mas se você quer saber de Vasco, você tem que conversar com essas pessoas. Uhum. Como é que você lida com isso? Olha só, são duas coisas diferentes. Em primeiro lugar, faz parte do Somamos tornar o Vasco independente. O Vasco não vai ser... Vamos dar nome aos bois. O Vasco que eu pretendo gerir não vai ser dependente de empréstimo do Carlos Leite. Não vai ser dependente de empréstimo do BMG. Obrigado. O Vasco não vai ser dependente de adiantamento de receita da Globo. Não vai ser dependente da ajuda financeira de jogador, como já aconteceu, onde a gente no passado teve jogador pagando salário de outro jogador. Não vai ser dependente de receita de empresário, não vai ser dependente de receita de dirigente. O Vasco vai ser gerido de uma forma profissional, de maneira que a sua marca é totalmente capaz de gerar receita. Nós temos que sair desse quintal. O Vasco virou um quintal de idade feudal. Temos que sair disso. Às vezes eu olho para a gestão do Vasco, parece Idade Média. Nós temos que sair disso. Nós já estamos indo para outro nível em termos de gestão. A gestão do mundo hoje já é inteligência artificial, já é a quarta revolução. Nós estamos em outro momento da nossa história administrativa. Então, nós queremos um Vasco que seja independente. Agora, quem quiser contribuir com o Vasco, quem já contribui, vai ser bem-vindo. Mas a contribuição terá um limite. Cada um na sua. Nós não queremos que empresário vire banco. Se você quer ser parceiro do Vasco, então você não pode ser empresário, porque você é contra o compliance. Você não pode emprestar dinheiro e botar jogador aqui. São coisas que são incompatíveis. Isso é contra o código de ética da FIFA. Então, nós não podemos. Você quer ajudar o Vasco financeiramente? Ok. Então, você não pode ter jogador aqui. Você vai ter que renunciar a essa sua função. Você quer ser agente? Então, muito obrigado pelo seu oferecimento, mas o Vasco é capaz de gerir suas pernas de uma outra maneira, porque o Vasco é muito maior do que qualquer empresário. É a marca Vasco. Ora, como é que a gente pode depender dessas ajudas? Né? A gente virou... Eu acho engraçado isso, cara. O Vasco, de certa forma, é como se ele fosse um pedinte, um tadinho de mim, um coitadinho. Na mão. Como é que o patrocínio master do Vasco pode precificar em 4 milhões por ano? Um clube grande do mundo recebe 10 milhões de euros. Olha a diferença. Entendeu? Como é que a gente pode ter deixado a precificação do clube, que tem a história mais bonita do futebol mundial, ter chegado a um nível tão baixo para que a gente se acostume com essa comodidade de ter o dinheirinho que vai pagar a continha de um jogador razoável, e olhe lá, para que a gente dispute o 12º lugar da tabela do Campeonato Brasileiro, o Vasco. Isso aí daria muito bom, com todo respeito, para alguns outros clubes médios do futebol brasileiro. Mas isso não é meta do Vasco. Um presidente do Vasco, cuja meta é manter o clube na 2ª página da tabela do Campeonato Brasileiro, tem que ser presidente de outro clube, não do Vasco. O Vasco é para disputar título. Ora, e eu não vou medir esforços para colocar o Vasco no seu devido lugar. Por isso que, entre aspas, se o vascaíno quiser e aceitar essa gestão não começa no dia 1º de janeiro de 2021. Ela já começou em 2019. Com um trabalho que eu já larguei. A minha sócia, meus associados lá nas minhas empresas estão loucos comigo. Esse cara me pirou. O cara largou tudo, só dá Vasco aqui. Mas deixa ele já fez muito pela gente, tá mais ou menos assim. Deixa ele, não vai adiantar. Ele parece que ele tomou uma injeção aí de adrenalina, que ninguém vai tirar isso desse lugar. E eu saí pelo mundo todo afora, botando a mão no bolso, o escorpião não entrou no meu bolso.
Eu paguei 3 projetos, vários captadores de receita no mundo inteiro. Hoje o Vasco está sendo negociado e vendido no mundo inteiro. Nós temos gente vendendo o Vasco no Catar, nós temos gente vendendo o Vasco nos Emirados Árabes, nós temos gente vendendo o Vasco na Europa, nós temos gente vendendo o Vasco nos Estados Unidos. Está aí. Tudo em função do projeto Somamos e tudo em função dos agentes financeiros e captadores de receita que nós contratamos, eu contratei com dinheiro próprio. Ganhando ou não ganhando a eleição, isso tudo será colocado em cima da mesa. Está aí, meu amigo. Eu não ganhei a eleição, você perguntou como é que seria eu como segundo lugar, eu vou entregar o que eu consegui, vai depender do cara ter habilidade de conseguir né, levar isso adiante ou não, e eu vou ali continuar fazendo o meu papel, né, no conselho, tentando sempre ajudar o Vasco da Gama, porque esse é o papel de todo vascaíno. Então, o Levin, hoje, então, 1º de janeiro de 2021, se você pegar com 3 meses de salário atrasado, se você pegar com o jogador na bronca, com tudo, tem solução para isso. Você não vai ficar empurrando com a barriga. Não, a gente está vendo solução financeira antes, para chegar e resolver. A solução financeira, veja bem, existem 2 gradações de solução financeira, vamos colocar assim. Tem as soluções financeiras dos novos projetos que vão gerar novos negócios, como a Casa Vasco, né? Como a tokenização. Acho que eu não falei isso em outra live. Toda live eu falo uma novidade, que são 66 projetos. Então acho que eu não falei disso. Nós temos um projeto de hoje você, inclusive, vai anunciar um jogador que eu fiquei sabendo. Nós temos um projeto de tokenização da marca Vasco. Isso vai ser uma revolução no futebol, porque vai ser a primeira vez que a gente vai ter um clube de futebol tokenizado. Nós estamos conversando com uma empresa de aplicativos nos Estados Unidos, muito forte, que é a Mais. Né? Nós estamos conversando com o Ludiero Souza, que tem a Iconic. Nós estamos conversando também com um outro garoto, mas esses garotos milionários que criam seus unicórnios aí no Vale do Silício, né? Um garoto de 20 e poucos anos, mas, pô, esse mundo do TI, cara, é uma loucura. Entendeu? Então, nós estamos conversando com esse garoto aí que é especial demais, espetacular, um moleque que está bombando, né, nessa área de tokenização, para a gente fazer a tokenização do Vasco. Isso aí vai ser uma coisa que vai dar muita receita nova. Só que esses projetos, eles são projetos que precisam de algum tempo de maturação. Não estou falando de 10 anos, como estão falando aí que o Vasco só tem jeito em 2030, mas tem um tempo de maturação. Né? O próprio projeto de São Januário, para que ele gere receita, vai se demorar 3 anos com a obra. Né? Então, existe aí um tempo de maturação de projetos de médio prazo. Agora, o projeto de curto prazo é a captação de um financiamento internacional ou a transformação do Vasco em clube empresa através da venda de equities, de cotas desse clube empresa. Então, esse projeto de curto prazo, que são os que vai garantir a entrada de capital o mais rápido possível, enquanto os projetos de médio prazo vão sendo colocados em prática para maturarem a receita, esses a gente pretende ter propostas antes de chegar às eleições, entendeu? E é por isso que eu contratei a firma e por isso que eu pedi ao Pini Zahavi que nos conseguisse comprador. Né? Não só o Pini Zahavi, como a First Access, que é a empresa ligada ao grupo do Len Blavatnik, que é o 3º bilionário do Reino Unido. E o Pini, mas o que o Pini tem a ver com isso? O Pini é só o cara que levou alguém a comprar o Newcastle, recentemente, que levou alguém a comprar o Chelsea e que levou alguém a comprar o Plymouth. Então, o que eu estou tentando mostrar ao Pini é que um clube de futebol brasileiro gerido de uma maneira adequada pode ser um asset interessante também em termos de investimento. Né? Porque hoje é muito fácil você comprar um clube da Premier League, porque os direitos de televisão lá são altíssimos. Porque, mal ou bem, os clubes lá já estão organizados como empresa. Então é mais fácil. Então, a gente está falando com euro a 6 e alguma coisa hoje, né? O que nos facilita nesse particular. Nos facilita. Né? Quando você fala de venda de equity, por exemplo, o nosso produto, em termos de cota do futebol do Vasco, ficou muito mais barato do que seria 3 meses atrás. Então, nós estamos trabalhando isso. Né? E eu tenho certeza que nós vamos ter
alternativas muito boas para, sim, resolver os 3 meses de salário, resolver as penhoras que batem a porta, resolver tudo aquilo que seja assim, as chamadas dívidas de curto prazo, né, que você precisa sanar aquilo ali, dar solução àquilo ali para você poder respirar, gerar caixa e operar. Ô, Levin, eu sei que você tem seu compromisso agora às 8, a gente tinha muito mais coisa para falar, Não, mas vamos lá, 3 pode ir se coisinhas. você quiser um pouco, mas eu acho que você perde a gravação, né, se durar mais. Mas... Não, eu só encerro, tem que começar outra. Então tá, Não. vamos lá, vamos fazer 15 minutos de extra para você, você merece, pô. Você Pô, e os vascaínos do Espírito obrigado. Santo, pô. Deixa eu te falar, você essa semana, o seu projeto, eu vi 2 visões, né? Você fez 2 lives com jornalistas da ESPN, e eu não sei se você quer falar do assunto, mas até agora você não arregou para nenhum assunto. Você viu que você incomodou a Flapress, né? Porque uma pessoa que te entrevistou quer te levar para a Portuguesa porque gostou do projeto. Para outro, você já é megalomaníaco, já é doido, tem projetos assim. E se eu não fizesse essa pergunta para você, as pessoas aí nos comentários me matavam. Eu acho que O que você tem a fica dizer fácil o sobre vascaíno isso? entender se eu perguntar o seguinte, qual dos dois tem tatuado na perna um gol que o Flamengo fez contra o Vasco? Fica muito fácil de responder essa. Pois é. É o Mauro César, com certeza, com certeza. Pois é. Quando ele estiver na praia, bate uma foto lá e vê qual é a tatuagem que ele tem na perna. Eu acho que ele vai bloquear nós dois hoje da internet. Hein? É só ele tirar a foto da perna e mostrar que não tem tatuagem nenhuma. Pronto, fechou. Aí eu fico com o primeiro compromisso aí dos torcedores, todo mundo lá agora perguntar isso para ele. Olha só, eu acho o Mauro César um excelente jornalista, mas no comentário dele ele não agiu como jornalista. Ele agiu como flamenguista. E ele tem o direito de torcer para quem ele quiser. Mau gosto não se discute, lamenta-se. Agora, exatamente. Ele, Mauro César, eu digo que ele não foi jornalista ao dar a opinião dele, porque se ele tivesse feito um trabalho jornalístico, que não seria tão difícil, porque alguns torcedores do Vasco fizeram, de buscar as fontes que eu falei para ele na entrevista dele, ele teria uma avaliação melhor daquilo que eu estava propondo. Bastava que ele procurasse o Pini Zahavi, o Mino Raiola, a First Access, a Entourage Sport, a Firma, a Seedorf Group, e perguntasse, vem cá, vocês estão em contato com o Levenciano desenvolvendo algum projeto de captação de receita? Ele teria a resposta. E aí ele talvez pudesse fazer uma avaliação melhor e chegar até a conclusão que ele chegou, que é um direito dele, de manifestação do pensamento dele como jornalista. Mas por isso que eu acho que ele foi mais torcedor e menos jornalista, porque provavelmente ele não fez esse trabalho de apuração jornalística, que é isso que é jornalismo, na minha opinião. E se não fosse uma coisa que prestasse, que não tivesse fundamento, ele falaria, não, deixa o cara embora, mas se incomodou é porque pode bater de frente, porque um Vasco, sem todos esses projetos, com jogadores medianos, apesar de que esses jogadores atuais do grupo do Vasco são guerreiros pra caramba, né, são jogadores que dão sangue. Nada contra ninguém, gente. Nada contra ninguém. Nós pegamos o time dos caras lá e mostramos que isso aqui é Vasco, entendeu? Imagina um Vasco forte, com projeto, com toda a situação. Então, assim, hoje em dia, a gente tem que combater, porque ninguém fala que os caras perderam, só fala da gente, os caras estão devendo água, mas só fala da gente. Então, assim, a gente precisa ter uma pessoa no Vasco hoje forte, para chegar assim, ó, sem ter papo na língua, e falar, meu irmão, por que você falou isso do Vasco? Com que critério você está usando isso daí? Porque hoje em dia o Vasco está recebendo porradas e eu não vejo ninguém botando a cara para defender o Vasco. Ora, Thiago, a verdade é que o Vasco incomoda o sistema. E nós vamos incomodar muito mais, lamento. Ano que vem vocês vão ter que correr atrás, amigos. Que acabou, a alegria de vocês é passageira, a nossa é eterna, porque nós somos Vasco. Isso aí. Gostei de ver. Vou até anotar isso aqui que eu vou publicar no meu stories hoje. Filósofo. Deixa eu te falar, outra coisa. Em relação à estruturação, né? Porque é o seguinte... Você quer fechar e abrir você falou... para tu poder gravar, deixar isso gravado aí? Não, estou preocupado com Pode ser então. Então, beleza. Isso, pode ser. Eu vou encerrar esse e inicio outro. Valeu. Um abraço. Vai dar Vasco. Vai dar Vasco.
Bom, estamos de volta aí. A gente encerrou a primeira hora de live com o Levin. Pessoal, eu peço desculpas aí, que são tantas perguntas, são muitos questionamentos, e eu vou tentar fazer o máximo que eu posso aqui, que a gente tem um tempo curto, tá? Mas eu gostaria de agradecer a atenção de todos vocês aí, eu pretendo responder todos, tá? Muito obrigado por estarem aí com a gente aí na live, e queria mandar um abraço aí para os meus amigos do Grupo Gigantes, tá? Queria agradecer a vocês, esse grupo vai representar muito bem o Espírito Santo. Então você que é vascaíno do Espírito Santo, ó, tem um link aí do Instagram dos Gigantes, sigam aí, porque a gente tem um projeto muito importante para o Espírito Santo e a gente quer mostrar para as pessoas como que o Vasco pode ser gigante, tá bom? Deixa eu só colocar aqui. Deixa eu esperar aqui. Já o... É isso aí, ó. JP, um abraço para a Força Jovem aqui do Espírito Santo, a 27ª família. Lembrando que o que a gente está conseguindo hoje foi quem desbravou isso tudo aí, ó. Foi a 27ª aqui, ó. Grande orgulho de ser amigo desses caras aí. Um abraço, tá? Beleza? Então a gente vai ganhar um tempinho aí com o Levin, tá? E a gente... Vamos trazer... Rapaz, obrigado, Leve, pelo retorno e pelo esse tempo adicional a mais fazer aí. um extra time, Golden Goal. Golden Goal, Golden Goal. Mas é importante que a gente entenda isso, Leve, porque se você tem assunto para discutir, é porque você tem demanda. Então a demanda assunto é Vasco. Tem muita coisa para se falar do Vasco e a gente perde tempo com outras situações, tá? Numa live sua, Levin, você citou, lógico, que a gente já vem acompanhando, reforma de São Januário, de estrutura em volta, e teve uma coisa que me chamou muita atenção, que é a questão do hotel, porque nós que somos off-Rio, a gente encara BR-101 de ônibus, entendeu? Para ir para Copacabana, tomar banho em banheiro público, para chegar em Copacabana às 7 horas da manhã e ficar até 4 horas da tarde num jogo no domingo, depois pegar ônibus de volta para retornar. Então, assim, é muito amor ao Vasco para quem faz isso, e eu percebo que falta alguma coisa para essa galera, porque ó, eu vou votar, eu pago minha mensalidade, eu pago tudo isso, e eu não vejo ninguém falar assim, eu posso fazer alguma coisa por você? Rapaz, o que você tem a dizer para a gente sobre... Eu fico até, ó, é sério, eu fico até arrepiado quando eu falo dessa visão de São Januário que eu quero entregar para o vascaíno. Thiago, você não tem noção de como vai ser essa visão. Isso vai ser uma coisa do outro mundo, cara. Do outro mundo. A gente vai poder bater no orgulho, além de dizer que nós temos casa, que nós nos orgulhamos da nossa casa, a gente vai poder dizer, e que casa? E que casa que vai ser São Januário? Nós estamos projetando ter estacionamento de 4 andares, nós estamos projetando ter cinema, auditório, para a gente vitalizar tudo aquilo ali como opção para a comunidade também. Nós estamos falando de tornar o Colégio Vasco da Gama no maior centro de educação esportiva da América do Sul. Nós estamos falando de ter, como tem na Copa do Mundo, sabe? Espaços para fanfest dentro do estádio, nas sociais, e também para aqueles que não puderam adquirir ingresso, a gente pretende colocar uns telões assim no entorno do estádio, enormes, para que as pessoas tenham uma área ali para assistir o jogo, mesmo aqueles que não entraram no estádio. Entendeu? Entendi. Com um preço bem popular, acessível, para tomar sua cervejinha ali, e com isso gerar receita para o clube também. Entendeu? Cara, eu fico arrepiado, porque o que esses caras estão propondo, que a gente está discutindo lá com as pessoas que a gente está chamando para esse comitê aí,
né, de reforma de São Januário, é uma coisa espetacular. E a última novidade, eu estou doido para falar, mas eu vou segurar um pouco ainda, porque as pessoas as pessoas já dizem que eu sou louca. Se eu disser o que vai ter em São Januário para as pessoas chegarem ao estádio, como que elas vão chegar, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um sorteio lá no meu Instagram para as pessoas adivinharem como vai ser o novo método, modalidade de transporte de chegar a São Januário, que a gente quer propor no nosso projeto para o Estado, para a Prefeitura, que vai tornar aquela região ali vitalizada, vai ser um novo centro turístico do Rio de Janeiro. E nós estamos assim, olha, cara, isso vai ser espetacular. A visão de São Januário que a gente vai entregar, não falta muito para a gente entregar isso não, tá? Já está bem adiantado. A visão de um São Januário moderno, tecnológico, inovador, lindo, que a gente pretende entregar, capaz de suportar 55 mil de público. Né? É algo que deixa a gente emocionado. Eu tenho certeza que todo vascaíno vai se emocionar com essa visão de São Januário que a gente vai compartilhar com todos os vascaínos. E você tem alguma, não sei se faz parte, mas aí já fica a dica, se você tem alguma coisa, porque já que você quer explorar a receita para o Vasco, alguma questão de agência de turismo, porque você está no Rio de Janeiro, que é uma cidade turística, e aí você fala, o Vasco vai jogar domingo, o vascaíno tem sexta, sábado e domingo para ter tudo isso. Isso é uma forma de receita. Não sei se você já tem alguma coisa para trabalhar com isso. Temos isso aí, nós temos isso aí já desenvolvido, né? Com um brasileiro que está na Argentina, que está, inclusive, nos ajudando na captação dos recursos das vinícolas da região de San Juan, que é o Vale do Pedernal, lá na Argentina. A gente estava com o Vale da Mendonça muito adiantado, mas a gente entendeu que, em termos de marketing, seria interessante ter uma região que também esteja numa situação ainda não protagonista, mas que está se tornando, ou se quer se tornar protagonista, porque aí tanto nós como o Vale de San Juan na Argentina vai caminhar para isso, e nós estamos trabalhando uma proposta de termos o vinho Vasco, que é dessa região lá da Argentina, e junto com isso a gente pretende desenvolver as linhas de turismo, tanto especiais para os vascaínos, né, que venham assistir jogos ou visitar São Januário, como também, né, nas suas férias, com a família, terem a oportunidade de ir lá conhecer o Vale do Pedernal com preços mais atrativos, porque será parceiro do Vasco, o Vale do Pedernal, lá na província de San Juan, na Argentina. Entendi. E aí, tipo... Inclusive, eu estou enchendo o saco dos caras lá. Vou contar mais um segredinho aí para vocês. Eu estou enchendo o saco dos caras lá, que além do que eu pedi, né, de que a gente possa participar do social commerce com esse vinho, ou seja, a gente quer dar 5% de cada garrafa que seja vendida para o vascaíno que vender essa garrafa dentro do social commerce, ou seja, 15% é do Vasco e 5% é do vascaíno que vender. O vascaíno vai ser, o sócio torcedor vascaíno vai ser sócio do Vasco de verdade. Nós vamos ser parceiros. Chega do Vasco só tirar. Está na hora do Vasco entregar e compartilhar, para que todos ganhemos juntos, torcida e Vasco. Então nós vamos criar um grande social commerce, e essa questão do vinho está dentro disso também. Então, além dessa questão dos 20%, sendo que a gente quer reservar 5% para o vascaíno, né? Ou seja, você vendeu uma caixa de vinho, tem lá 6 vinhos na caixa, tu vai ganhar 5% dos 6 vinhos, cara. Tu vendeu para o outro vascaíno, o outro vascaíno vende para o outro, e assim vai. Esse é o social commerce, é isso que a gente quer implementar no Vasco. É assim que... mas o Vasco, esse Levinciano é um louco. O Vasco nunca vai ter 1 milhão de torcedores. Vamos ver se assim a gente não vai ter. Vamos ver se a gente não vai ter 1 milhão de torcedores assim. Hoje, não é sócio. Apesar da gente ser o clube com o maior sócio torcedor da América do Sul, não é sócio do Vasco. Não é. 99,2% da sua torcida. Eu não posso acreditar como gestor de que a gente chegou no limite. Eu tenho que pensar um limite maior para o Vasco. E entregando e compartilhando e trazendo o conceito de social commerce para dentro, as vendas de uma loja mega
como a Magazine Luiza, cresceram 17.000% com isso. Como é que a gente não vai fazer o Vasco crescer? Só que, então, eu vou contar um segredinho. Além disso aí, a gente está botando pilha nos caras lá para eles bancarem o argentino para a gente. Além disso tudo, a gente quer um garoto propaganda, um jogador argentino. Messi? Não, aí quem dera, né? A gente precisa de muitos social commerce para chegar lá. Aí que vão dizer que eu sou maluco mesmo. Mas então, já dizem que eu sou maluco quando fala do Balotelli, imagina do Messi. Mas então, aí entra aquela questão seguinte, eu estou pensando a altura do Vasco. Então, sem assim, dúvida. Pensar, eu vou pensar, entendeu? Sem dúvida. Mas hoje é difícil, aí... Thiago. A gente tem que chegar lá, a gente pode chegar lá, não tenha dúvida disso. Mas a gente tem etapas. Eu acho o seguinte, eu vou te falar uma coisa que eu mesmo aprendi nesses meus últimos 1 ano e meio de estudos em favor do Vasco. Eu aprendi uma coisa, o futebol é muito mais caro do que a maioria das pessoas acha que é. Mas muito mais caro. Futebol não é barato. Ser competitivo é caro. Você até pode dar a sorte de encaixar um time num determinado ano e você conseguir ser competitivo, trabalhando fisiologia, trabalhando conceitos de ciência do esporte, você pode até conseguir. Mas para você ser permanentemente forte no futebol, isso é muito caro. Não é barato fazer futebol. Então, por isso que hoje eu não tenho nenhuma dúvida do que eu estou falando. Qualquer projeto que queira única e exclusivamente implementar uma austeridade, colocando limite a uma folha de futebol, sem se preocupar em captar receitas de grande porte, não vai entregar um time competitivo. Vai entregar sempre um time para não disputar ser rebaixado, para estar na segunda página da tabela. Então, quando caiu a minha ficha, como eu na minha vida, eu não tenho limites absolutamente para conseguir nada, principalmente em termos de captação de receitas, nós começamos a bater na porta de quem realmente poderia nos oferecer esses patamares. Eu vou te fazer uma colocação aqui, que eu acho que é muito interessante para a reflexão de todos. Quando você fala, por exemplo, o nome Cristóvão Colombo, o que você lembra aqui? Você, como professor, lembra quem era Cristóvão Colombo? O que vem à tua mente? Um grande navegador, um grande... Exatamente. Responsável por grandes descobertas aí. Você sabe quanto que Cristóvão Colombo sabia de mar, de navegação? Nada. Nada. Às vezes a gente fica assim, porra, qual é o currículo do cara? O cara tem um currículo que ele fez isso, fez aquilo, meu amigo. Legal, parabéns, estudar é muito importante, mas o que você tem que ter na vida é atitude para desbravar os limites. Quem não tem atitude pode ter o melhor currículo do mundo, mas vai ficar dentro do seu quarto fechado, timidamente pensando. Você tem que... O homem é do tamanho do seu sonho. Cristóvão Colombo não sabia nada de navio, nada de navegação, nada de geografia. Só que ele tinha algo especial. Ele tinha uma ousadia capaz de fazer ele sentar na frente do rei de Portugal e da rainha da Espanha e dizer, eu vou descobrir novos mundos, eu vou reunir as pessoas capazes de fazer isso, só que eu quero 10% de tudo que eu descobri para o resto da vida com direitos hereditários. O cara tinha culhão. Que é isso que tem que ter. Por isso que no Somamos, por exemplo, na parte filosófica, a gente fala muito, porque se você parar para pensar assim, como é que resolve o problema do Vasco? Mal ou bem, todo mundo mais ou menos sabe como. Não tem muita diferença. Né? O que tem que ser feito? Todo mundo mais ou menos sabe o que tem que ser feito. Qual que é a diferença? É quem. Quem vai fazer? Quem é que realmente tem a condição de conseguir fazer as coisas acontecerem? E por quê? Por isso que o propósito é tão importante. No mundo dos negócios, quem e por quê é mais importante de como e o quê. Quem e por quê é mais importante do que como o quê. Então, às vezes a gente fica muito ligado no currículo. Se você fosse fazer uma seleção de quem seria o navegador que descobriria a América, o Novo Mundo, provavelmente Cristóvão Colombo ia ser reprovado.
que ele sabia patavina de navegação. Ele não sabia estabelecer nem a latitude e longitude das terras que ele descobriu. Mas ele tinha essa capacidade de administrar, de organizar a empreitada, de colocar as pessoas certas no lugar certo, essa visão de mundo, de fazer as coisas diferentes. E é isso que está faltando ao Vasco. O Vasco vive no rame-rame da mesmice há muitos anos. Os nomes mudam, mas as práticas continuam mais ou menos as mesmas. Por isso que eu digo ao vascaíno, gente, eu estou tentando mostrar a vocês um caminho novo, diferente. Vocês querem continuar acreditando naquilo que se fala há muito tempo e que se faz há muito tempo que não está dando certo, porque se tivesse dando certo, repito, eu não sairia do conforto da minha casa, dos proventos das minhas empresas, para botar a minha carinha feinha aí para todo mundo, expondo no Brasil inteiro, para poder tentar fazer alguma coisa diferente. Eu estaria feliz da vida com meus amigos, tomando um chopp lá na Vasdréia, tomando um conhaque lá na Vasdréia antes do jogo, indo assistir amarradão, sem preocupação se estão me filmando, se não estão me filmando, com meus filhos, com a minha namorada, com meus amigos, curtindo o Vasco. É porque as coisas não estão bem. Então a gente precisa de alguém que tenha a coragem de fazer as coisas de uma forma diferente. É isso que a gente está propondo ao vascaíno. Queremos do jeito que está ou queremos tentar algo novo e diferente. Pô, é uma coisa que me chamou a atenção numa dessas lives que a gente acompanha do Vasco, e olha como é que é pequeno, mas tomou uma proporção grande. O Cano e os agentes do Cano, German Cano, atacante do Vasco, falando que uma das coisas que chamou a atenção e trouxe o Cano para cá foi o fato do Mazuco saber falar outros idiomas e se comunicar bem, principalmente na linguagem dele. Ou seja, é uma coisa assim, para mim, pequena, é o mínimo. Se você vai negociar com um mercado estrangeiro, não estou aqui como especialista da área para falar, mas eu acho que isso aí é o mínimo. Com e isso chamou atenção para uma... É claro que eu tenho o meu histórico profissional, né, em certas situações que eu vejo que a pessoa ainda está desconfiada pelo fato de eu ser brasileiro, porque, infelizmente, gente, nós brasileiros ainda despertamos muita desconfiança no mundo afora. Nós ainda temos uma percepção de nós mesmos. Se você pega um levantamento da Transparência Internacional, que faz os mapas de percepção da corrupção, da própria corrupção no país, nós mesmos brasileiros nos classificamos abaixo de alguns países da África. Então, nós ainda nós mesmos temos uma percepção de corrupção no nosso país alta. Imagine lá fora a percepção que se tem da gente. Então, mesmo eu tendo o histórico que eu tenho, muitas vezes eu me via na situação assim de eu ter que tirar da minha pasta uma procuração que eu tenho de um governo importante, como dos Estados Unidos da América, para o cara ali olhar para mim de uma outra maneira, pelo menos me ouvir. Agora, é claro que se você fala o idioma do cara, isso facilita muito. Como é que você quer fazer negócio para o Vasco sentado na sua sala, dentro de São Cristóvão, esperando o NKPAPI mais um intermediários aparecer com os projetos mais mirabolantes do mundo, que é assim que acontece. Eu já vi lá, em vários gabinetes que eu frequentei como advogado dos atletas, que eu ia visitar o presidente A, B ou C em determinadas situações, eu via lá, toda hora vinha alguém com um projeto maravilhoso, tal, não sei o quê, parará. O cara está ali, naquele mundo dele, da sala dele, tem que sair dali, tem que ir ao mundo, tem que bater nas portas, fazer as portas abrir. E realmente falar o idioma ajuda muito. Tanto é que, se você for ver, um dos jogadores que mais se destacou no mundo do futebol após a sua carreira foi o Leonardo. Porque o Leonardo era um dos únicos da sua geração que falava inglês. E por isso ele se destacou tanto. Entendeu? Então isso é muito importante. E por isso que dentro da Escola Vasco da Gama, a gente pretende, dentro do Colégio Vasco da Gama, a gente pretende expandir o programa acadêmico do Colégio Vasco da Gama para que os atletas passem a ter obrigatoriamente aula de inglês, com algum curso de inglês. A gente está tentando conversar com o Flávio lá do WhatsApp, né, para que a gente faça uma parceria nesse sentido aí. Ele tem o Orlando City lá também, que também nos interessa, entendeu? A parceria. Mas então nós estamos avançando aí, conversando com pessoas ligadas a ele, no sentido da gente habilitar todos os nossos jogadores a falarem muito bem inglês. Além deles estudarem, que já é uma coisa inédita, a gente quer que eles sejam instruídos
na língua inglesa, que eles cheguem lá aos 17, 18, 19, 20, 22, 23, falando bem inglês, porque isso vai valorizá-los no mercado. Isso vai facilitar a vida deles no mercado europeu, no mercado americano, no mercado asiático, porque é o idioma do mundo. E isso vai servir também como contrapartida em favor do Vasco. É um investimento que vale muito a pena. Então, nós queremos dar a esses atletas essa capacidade. Não é só inglês, porque o inglês é uma coisa mais mercadológica, mas a gente quer dar ao cara também uma formação profissional para que ele não seja tão dependente do seu empresário. A gente quer dar aos nossos atletas, nossas crianças, aos nossos jovens, uma formação onde eles entendam de finanças, onde eles entendam um pouco mais da história do próprio clube onde eles estão, para que a gente crie essa atmosfera de pertencimento, para que a gente crie essa atmosfera de harmonia entre o clube e o atleta. Porque aí, tanto o atleta como seus pais vão confiar mais no clube, vão estar mais presos ao clube psicologicamente, moralmente, entendeu? Eticamente. E isso vai fazer com que nós tenhamos palavra, que eles não fiquem só na dependência de muitos abutres que vão lá nos lugares mais pobres da onde estão os pais desses atletas e simplesmente, entre aspas, compram esses meninos. Nós queremos que esses meninos sejam cuidados, sejam educados pelo Vasco, que eu tenho certeza que seus pais e esses meninos vão adorar ainda mais pertencerem ao Vasco, serem do Vasco, carregarem a Cruz de Malta no peito, porque nós vamos entregar. É isso que é uma gestão que entrega. Entrega para o torcedor, mas entrega para o seu funcionário também. Entrega para o seu jovem, para a sua criança, para o seu atleta. Nós queremos todos irmanados nessa grande família de irmãos vascaínos. E é por isso que eu estou chamando todo e qualquer vascaíno de irmão e irmã vascaína. Porque é uma grande família vascaína que a gente quer construir. De alguma forma, Levin, não sei, não tenho condições de prever o futuro, mas o Levin já está deixando um legado. Porque todas essas palavras, todos esses projetos, se vão vir a acontecer ou não, você já está fazendo uma coisa muito importante, que é a retomada de um potencial de sonho. Porque eu torço para um time que é o time, junto com o Santos, que mais ganhou de time europeu. Então, não é um time pequeno, entendeu? Claro, então, quando você fala esse monte de coisa, as pessoas hoje em dia, tendem a cobrar e tal, e eu serei uma das pessoas que irão te cobrar, mas sempre com todo o maior respeito do mundo. Claro. Tanto é que eu vou vir aqui e vou falar tudo para você. Só que fazer o que você está fazendo e mostrar o que você está mostrando, isso já faz o vascaíno falar assim, cara, é verdade, a gente pode. Eu não sei como, mas a gente pode. Então, se um vascaíno que sofreu nos últimos 20 anos chegou na semana em que o rival foi campeão da Libertadores e botou lá 180 mil sócios, imagina essa torcida com todos esses projetos vigentes. Exatamente. Pertencendo, se sentindo pertencendo a essa história de crescimento. Porque é isso que a gente quer fazer, a gente quer conectar uma sinergia que há muito tempo nós não temos entre time, clube e torcida. Nós precisamos conectar essa sinergia. Só que, para isso, nós temos que tomar vergonha na cara aqui. Ó. Nós, dirigentes, temos que tomar vergonha na cara e entregar. O presidente do Vasco não é autoridade. O presidente do Vasco é um servidor do torcedor. É assim que eu vou me colocar lá. Eu vou servir. Servir. E, por isso, fique à vontade, você e qualquer outro, de cobrar. Eu não tenho medo de qualquer cobrança. Eu não tenho medo de falar com nenhum vascaíno ou vascaína. Eu sou vascaíno como vocês. Então, o que eu quero para o Vasco é o que vocês querem. Só que a gente tem que voltar a lembrar e pensar grande. Nós temos que voltar a entender que nós somos foda, que nós somos grandes, que nós somos gigantes. O homem é do tamanho do seu sonho. E as instituições são a soma dos sonhos de cada componente que faz parte daquela instituição. Por isso que nós somamos. Por isso que o nosso projeto é somamos. E na hora da execução, no dia 1, o nosso projeto passa a se chamar multiplicamos. Já estou te contando um segredo de marketing aí que eu não falei para ninguém. O nosso projeto é somamos até o dia 1º de janeiro de 2021. Entramos no Vasco, o nosso projeto passa a se chamar multiplicamos. Vai dar Vasco. Tá vendo? Mais uma coisa boa para nós aí na live de hoje.
Levem, hoje eu fiz um exercício simples, que eu recomendo a todos. No site lá do CT tem como você procurar todos os tipos de doações possíveis. E eu tenho 4 nomes hoje, né, na minha mão, que vão disputar a presidência. Eu não achei todos, mas aí fica o exercício para quem quiser fazer a mesma atividade. Qual é a sua visão do CT? Você tem uma data? Já tem esse dinheiro? A gente vai ter que doar mais? Como é que funciona? Dentro da captação que a gente está fazendo, que a gente está buscando, está incluída a rubrica do CT. Eu acho que aquilo que é bom tem que continuar e a gente pretende acelerar as obras para fazer esse CT o mais rápido possível, de preferência sem ter mais a dependência da torcida, porque a gente quer envolver a torcida no nosso social commerce. A gente quer envolver a torcida, a gente quer fazer os torcedores serem as casas Vasco virtuais. Isso, para mim, é o que vai fazer o Vasco explodir de receita. Entendi. Isso aí que é mais importante para mim hoje, tá? E agora vamos falar do que mais nos interessa. Vamos falar de futebol. Qual é o time que vai disputar o Carioca do Leve esse ano, 2021? Rapaz, isso depende de muitos fatores, cara. O que eu posso dizer, eu não vou falar nome de ninguém ainda, porque depois o cara não fecha, diz que é mentira. O que eu posso te falar é que nós estamos conversando com vários jogadores de primeira grandeza do futebol, vários. E eu fiz proposta formal para 5 jogadores de 3 continentes diferentes. Entendi. Dos quais 4 já me responderam. Nenhum disse não até agora. Nenhum disse não. Então, aí entra uma situação seguinte. Nós temos muitos atrativos, nós temos... A preocupação de todo e qualquer vascaíno é que isso venha cair nas costas do Vasco. É um projeto fora Vasco você trazer esses jogadores. É isso, se eu entendi bem? Você tem condições de trazer esses jogadores. Por que essa negociação não é tão comum? Primeiro que vai ser a primeira vez na história do futebol, acredito eu, que um candidato à presidência de um clube consegue ter um compromisso formal de um atleta profissional de futebol de que estará engajado na equipe caso ele venha presidir. Eu não conheço isso em lugar nenhum. Isso é parte de um planejamento profissional que a gente está fazendo, é parte do Somamos. E a gente entende que... E outra coisa, é muito importante as pessoas entenderem de que isso se trata de um investimento. Isso é o que nos faz poder chegar para os patrocinadores masters que nós estamos conversando e dizer a nossa camisa vale tanto, não vale tanto. Porque uma camisa que tem um jogador desse dentro dela mostrando a marca, tem um valor diferente, gente. Não dá para ser... Entendeu? Mas não deveria estar anunciando o jogador agora. Claro que deveria. Se o meu objetivo, com todo respeito ao jogador, o meu objetivo é elevar a precificação da marca Vasco. O jogador vai ter o que merece de acordo com aquilo que ele está acostumado a receber. Mas o objetivo maior não é nem o jogador em si. O objetivo maior é levar o Vasco a um outro nível de precificação. O Vasco, o patrocínio master do Vasco não pode ser 4 milhões de reais. Se o Vasco quer ser gigante, ele não pode ter 4 milhões de reais de patrocínio master. Nós precisamos de um patrocínio master na casa dos 50, 60 milhões de reais. Só que para ter isso, a gente precisa enfiar a camisa em alguém que as pessoas topem pagar isso. É uma questão de raciocínio sistêmico, de venda sistêmica. Não se trata de loucura nenhuma. E aí é que vem a complexidade da negociação. Por quê? Porque nós estamos querendo fechar uma coisa para ter a outra. Alguns jogadores já estão bem adiantados. Só que está me faltando a confirmação de que o patrocinador está feliz em pagar tanto. Porque esses jogadores, Thiago, eles não vêm se eles não tiverem garantia. Exatamente. Você acha que esse jogador vai vir aqui jogar no Vasco e vai ficar esperando o salário cair? Ele só vai vir aqui se ele tiver garantia de alguém, que é ou uma carta de garantia de um banco de primeira linha no mundo, ou é uma empresa de primeiro mundo dizendo: pode ir, meu querido, que o teu pagamento está aqui comigo. É isso que eu estou fazendo. E isso não é assim. Entendi. Isso não é... Cara, eu estou negociando, eu estou trabalhando para que eu tenha todas as pontas, em primeiro lugar, para que esse custo adicional não quebre o Vasco. Seja bancado por uma receita adicional maior do que aquele custo.
E, em segundo lugar, para que esse jogador venha efetivamente, para isso ele tem que ser garantido. Porque com o Vasco que nós temos hoje, esse jogador não passa nem pela porta, meu amigo. Outros de muito menor nível, que ganham muito menos, não passam. O que dirá esses? Exatamente. Então nós estamos criando. Veja bem, só o fato de nós termos 3 jogadores de seleção no mundo dizendo que querem vir, já mudou o nosso nível. Já nos levou a outro lugar. Nós temos hoje jornais do Oriente Médio, vários jornais da Europa, jornais de Portugal, jornais da Espanha, jornais da Itália, falando sobre o nosso movimento. A primeira vez que vazou, não fui eu que deixei vazar, não. Foi alguém do lado de lá, que vazou na Itália, no Correio dello Sport, que é o maior jornal esportivo da Itália. Então, as coisas estão vazando é para lá de tão empolgado que os caras estão com o projeto. Que, tipo assim, eles querem vir. Daqui a pouco eles estão querendo vir até se não tiver garantia nenhuma. Só que eu sou um cara prudente, eu sou um cara cauteloso, eu sou um cara que eu conheço das leis do esporte, eu sei como as coisas funcionam, então eu preciso dar os meus passos de uma forma muito organizada. Né? Eu não posso colocar a carroça na frente dos bois no sentido de vamos, tá certo, fulano, ciclano, e aí o cara que está dizendo que vai chegar junto não chega, e aí a gente frustra o torcedor. Eu não quero fazer isso. Eu quero dar alegria para o torcedor. Então eu tenho certeza que nós estamos caminhando muito bem no sentido de conseguir tudo aquilo que é necessário para viabilizar uma coisa inédita no futebol, que é o compromisso de grandes estrelas do futebol, de jogar no Vasco da Gama, de uma maneira que eles tenham a sua receita garantida com antecedência. Que é uma coisa absurdamente difícil de se conseguir, que nós estamos tentando conseguir e temos certeza que vamos conseguir. Então existe a possibilidade da gente ter uma imagem do Balotelli com a camisa do Vasco, aquele uniforme camisas negras, e uma mão dele lá no Muro de São Januário, por causa do racismo, da luta contra o racismo. Rapaz, o Balotelli é um... Vamos dizer que o Balotelli, hoje, está na minha mesa. Eu estou com as minhas próprias reflexões sobre esse atleta. A contraproposta dele está feita. Entendi. Mas eu não me decidi ainda. Eu estou pensando. Por isso, até que eu estou pedindo, até as pessoas que trabalham comigo, para me darem um tempo. Eu preciso de um tempo. Entendi. Eu preciso ter certeza que tudo que eu fizer, eu preciso ter certeza que tudo que eu fizer vai ser muito bom para o Vasco. Veio um comentário agora que eu preciso... Veja, Thiago, eu tenho que tentar separar o torcedor do executivo. Então eu tenho que separar o torcedor do executivo para que nesse momento isso que eu ia te perguntar. Seja o executivo. É isso que eu ia te perguntar, porque às vezes assim, eu vejo a sua emoção, eu vejo a adrenalina na hora que você fala, eu vejo verdade naquilo que você fala. Agora, é óbvio também que eu também posso te falar muitas coisas e o dia lá não dá certo, mas pelo menos eu tentei. Mas eu vejo verdade. Só que eu percebo também o seguinte, espera aí, é o vascaíno Leven ou é o presidente Leven, é o gestor Leven que está tomando atitude? Os dois, mas na hora de firmar tem que ser o executivo. Entendi. Na hora de visualizar, de sonhar, de pensar o que é o Vasco que a gente quer, é o vascaíno. Mas na hora de realizar, de botar a caneta, de se comprometer financeiramente, é o executivo. Entendi. E aí, tipo, nessas coisas assim, de trazer jogadores, de ter estrutura, os jogadores também eles reparam muito nisso, né? Se eu posso conversar tete a tete com o presidente, se esse cara me passa seriedade, se esse mercado, o que eu vou ter? Porque é uma mudança continental para esses caras, é uma mudança de cultura. Não é simplesmente chegar da noite pro dia e vou jogar no Vasco. Tanto pro lado bom como pro lado ruim. A gente tem que preparar o clube para esses caras também. Por isso que a gente tem que ir indo, né, de maneira que a gente construa com esses caras uma fidelização a tal nível que, veja bem, esses caras estão acostumados a jogar com uma estrutura europeia, com centros de treinamento europeu. A gente vai enfiar esses caras aqui na nossa tigela de gelo.
Nós temos que ter equipamento de Uhum. fisioterapia, nós temos que ter um CAPES funcionando a todo vapor, nós temos que ter os equipamentos de volta. Não é tão simples assim. Uhum. Porque senão o cara vem todo feliz com aquela festa no aeroporto, pá, caramba, com toda aquela emoção. Primeira hora que ele precisa fazer uma fisioterapia, ele, caralho, que merda que eu estou fazendo aqui? Entendeu? Começa a se desanimar. Uhum. Então a gente tem que dar a ele, não é só Entendi. estrutura do ponto de vista financeiro. A gente tem que dar a ele estrutura do ponto de vista físico, dos equipamentos que ele vai usufruir, entendeu? Então é um projeto que não pode estar isolado em si mesmo, não pode ser só um tiro naquela direção. É um projeto que exige também toda uma complexidade de detalhes importantes para fazer esse cara se sentir em casa, entendeu? Se sentir bem, se sentir feliz. E nesse aspecto aí, quem quer que venha, vocês podem ter certeza do seguinte, eu sei que está todo mundo muito preocupado com o nome. O Somamos não tem nome de jogador. O Somamos tem perfil. Nós vamos fazer um Vasco com um time de futebol forte. Nós precisamos desse Vasco com um time de futebol forte para resgatar a autoestima do torcedor, para explodir o nosso programa de sócio-torcedor com social commerce e para aumentar a precificação de várias rubricas de receitas. Então, isso faz parte do projeto. Quem é, aí depende de uma série de considerações. Tá certo? Uma série de considerações. Se esse cara vai estar motivado, se esse cara não vai nos criar mais problemas, se esse cara vai estar feliz em jogar, esse cara vai combinar com o time, né? Se o time vai combinar com ele. Então tem várias coisas aí que a gente precisa, quem é o treinador, tem várias coisas aí que a gente precisa combinar. Mas é do perfil do Somamos essa coisa de ter um time forte. Tá certo? E assim que a gente tiver todas essas variáveis fechadas, a gente vai falando um a um. Como eu falei, eu fiz proposta para 5, tive resposta de 4. Está em processo. Uns estão mais adiantados que o outro, outros dependem mais deles, outros dependem mais da gente. Então a gente vai com muita sabedoria, sem pressa, no momento certo. Eu não posso colocar a ansiedade minha de torcedor e nem trazer a ansiedade de milhões de torcedores para eu acelerar um processo que precisa de uma série de variáveis para que ele possa dar certo. Entendi. Então, o que acontece? Nesse sentido aí, Leve, eu tenho até que ver com o seu compromisso também aí, né? O Gustavo falou que eu tenho até um determinado tempo, para não tomar todo o seu tempo. Só para finalizar, essa coisa de perfil que você me falou aí chamou minha atenção. Porque hoje parece que a gente contrata tanto o jogador quanto o técnico como uma forma de blindagem. Então a gente teria que abastecer esse perfil aí. Tem a ver com o Vasco, porque pode ser, vamos lá, vou falar um nome, pode ser Cristiano Ronaldo. Mas se ele venha para não somar, isso aí. Não vai dar certo. É isso aí. Entendeu? Por isso que o projeto é Somamos. Para todo mundo que eu tenho falado, por exemplo, eu conversei com o Mino Raiola. Tive uma conversa com o Mino Raiola. Eu perguntei para o Mino, você sabe a história do Vasco? Ele sei, é um grande clube do futebol brasileiro, não, isso é pouco. Você sabia que o Vasco foi o primeiro clube no Brasil que encarou uma liga para poder atuar com jogadores negros, pobres e operários? Não, não sabia. Então, teu cliente tem que saber disso. Antes de eu começar a negociar com você, eu vou te mandar aqui alguns. Vou te mandar o Somamos. Vou te mandar alguma coisa da história do que é o Vasco. Passe para os teus clientes e quando você me disser que eles estão entendendo o que é o Vasco, nós falamos. Porque isso é muito importante. Até para eles se motivar ou para eles se motivarem mais. Porque nós somos um braço de luta deles também. Em tudo aquilo que eles já sofreram no futebol, principalmente na Europa. Então, esse tesão que eu tenho em tentar ser presidente da instituição no futebol com a maior história e melhor e mais bonita história do mundo, eu quero que essas pessoas que venham jogar no nosso time de futebol também tenham. Eu preciso contagiar essas pessoas nesse sentido. E aí é a vantagem de você ter, como executivo, um torcedor. É claro que, às vezes, em determinados momentos, eu tenho que separar um pouquinho. Mas, nesse momento, não. Nesse momento, eu tenho que fazer esses empresários e esses atletas entenderem
o que é o Vasco, para que eles venham com tesão, uma tesão mesmo, de vestir essa camisa com muito orgulho. Aí eu tenho certeza que vai dar liga. Entendi. Bom, Levin, queria te agradecer, cara. Infelizmente, nosso tempo aí está curto, mas eu queria te agradecer muito pela atenção, pela disponibilidade. Não é fácil você chegar a se desprender, a conversar com uma pessoa de Vitória, no Espírito Santo. Tem muita gente aí famosa querendo falar contigo, mas o bate-papo foi esclarecedor. Eu digo que todo bate-papo é uma aula de Vasco. E queria que você deixasse um recado para o torcedor capixaba, né, do Vasco da Gama, e encerrasse aí com alguma fala sua, está aberto ao seu critério. Bom, primeiro, parabéns a você aí pela condução, pela tua alegria de fazer esse tempo que a gente passou juntos aqui, passar rápido. Tanto é que a gente estourou um tempo até combinado entre a gente mesmo, né? Porque fluiu. Né? Você me deixou motivado em fazer esse trabalho aí. Eu espero que eu tenha inspirado os vascaínos, porque é esse o Vasco que eu quero ajudar a construir, um Vasco que seja inspirador para nós todos, para que a gente possa ter essa paixão colocada na direção da construção de um mundo melhor. Eu acredito muito nisso, que o futebol é uma grande ferramenta de construção social, é uma grande ferramenta de exemplo para as crianças, para os jovens, né? Então, eu acredito muito que se a gente fizer a coisa certa, da maneira certa, a gente vai inspirar muita gente, a gente vai fazer muita gente acreditar mais em si mesmo. Eu acho que nós temos que levantar o astral do vascaíno. Eu acho que nós temos que usar isso como um mantra. Somos o maior clube do mundo, sim. Orgulho de falar isso. E construir com muita alegria, com muito desejo, com muita vontade, essa visão de Vasco. Essa visão de Vasco que vai nos colocar no topo, que é onde a gente tem que estar. Porque nós temos camisa, história e conteúdo para isso dentro do futebol. Nós não podemos mais nos permitir... O Mauro Galvão entrou na live, tá? Pô, rapaz, dê um abraço aí pro meu capitão, grande Mauro. Mauro é um dos maiores ídolos da torcida vascaína e uma pessoa de um caráter irrepreensível. Aprendo todo dia com o Mauro. O Mauro é um cara espetacular. Um grande abraço, Mauro. Sou teu fã. Mas é isso, eu acho que a gente tem que acreditar realmente de que a nossa marca é capaz de chamar a atenção do mundo, como está chamando, com um simples projeto. Imagine a execução desse projeto, o que é capaz de fazer a marca Vasco no mundo. Beleza? Thiago, um abraço para todos os vascaínos capixabas. Como eu te falei, eu tenho histórias aí com o Espírito Santo, tenho muita saudade aí de Vitória. Já me hospedei lá, acho que nem tem mais lá o Hotel Senac, ainda tem o Hotel Senac lá na Ilha do Boi? Já fiquei lá. Dei muito curso aí para muita gente da Vale, dei muito curso aí para Arceló, para Samarco, para Aracruz, para Porto Céu, para o Grupo Buai. Já atendi muita gente aí no estado. Espírito Santo mora no meu coração. Meu pai era daí, de Guaçuí, Cachoeira do Itapemirim. Foi até colega de infância de Roberto Carlos, outro grande vascaíno. Meu avô fez parte da equipe que ajudou Roberto aí no acidente de trem que ele teve. Então, tem muita história aí com o Espírito Santo aí. E podem ter certeza, ó, somos o maior clube do mundo e vai dar Vasco. O Espírito Santo está de portas abertas, passando essa pandemia aí. Se você nos quiser visitar de novo para falar de Vasco, é nosso convidado. Opa, vou aí com muito prazer. Pode deixar. Um abraço. Leve, obrigado. Fica com Deus. Boa sorte. Valeu.